Se apresente melhor, fale um pouco da família. Boa noite. Graça e paz para todos. Bom estar aqui com vocês essa noite. Eu quero dizer ao Kelsey que eu respeito e honro a unção que está sobre a vida dele, da família e dessa igreja. E para mim é um prazer estar aqui servindo e servir a vocês a mesa essa noite. Eu queria orar com você ainda antes de começar a falar qualquer coisa. Se tiver alguém enfermo ou doente ou sentindo dor, essa noite fique de pé, por favor, que eu quero orar por você. Eu quero orar pelos enfermos, se isso, alguma enfermidade, algum diagnóstico médico. Você foi no médico, o médico diagnosticou com alguma coisa, fique de pé também. E vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos, e se você está perto dessa pessoa que está de pé, põe a mão nela. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom. E porque o Senhor é bom, o Senhor cura e faz milagres. A tua bondade está manifesta aqui essa noite. E eu peço ao Senhor que venha fazer estes milagres. Primeiro eu peço ao Senhor que mude o diagnóstico médico, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o diagnóstico médico seja mudado agora. E que o Senhor possa eliminar, em nome de Jesus, toda e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus. Nós declaramos os céus abertos para curar. Nós declaramos os céus abertos para curar. Nós declaramos os céus abertos para curar. E nós dizemos a toda dor, toda enfermidade, desapareça em nome de Jesus. Suma em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Pode sentar. Aleluia. Meu nome é Everaldo Borges e eu sou casado com a Neide Borges. Ela não pôde estar aqui hoje, porque nós temos um compromisso toda sexta na igreja, na sala de oração. E nós temos 2 filhos, João Pedro e a Raíssa. A Raíssa está estudando na Houston, na Austrália. Então ela somente uma vez por ano vem para cá. E ela se forma em dezembro e vai ficar aqui em Curitiba para ajudar a servir a gente lá e as igrejas aqui com tudo que ela está recebendo lá. Hoje ela está ajudando numa conferência de mais de 25 mil mulheres, numa conferência lá. Ela faz parte da equipe lá de serviço e está ajudando nessa conferência. Deus faz o que Ele quer e o Espírito dele soprou a gente aqui para estar juntos essa noite. Eu vi o tema da conferência, impulso, e a palavra já estava pronta. Eu só mudei o tema, Eu só mudei o tema para você. E 3 características de uma pessoa impulsionada por Deus, tá? As 3 características são honra, aceleração e fogo. Eu vou falar sobre essas 3 coisas. Eu não sei se você quer um avivamento na sua vida. Normalmente quem quer o avivamento tem fome. O nível de avivamento na nossa vida depende da fome que nós temos dele. Isso é falado no mundo todo e é uma lei. Então você quer um avivamento? Então diga para Deus que você está com fome. Diga para Ele: Deus, hoje eu estou com fome. Eu quero mais. Eu quero mais. Um ano atrás aí, eu fiz o caminho do avivamento nos Estados Unidos. E eu fui num lugar chamado Pensacola. Alguém já ouviu falar novamente de Pensacola? E eu fui lá, olhei lá e estudei aquela história. Depois eu fui num lugar chamado Rua Azusa. Alguém já ouviu falar da Rua Azusa? Aí fui lá na Rua Azusa, estudei o sistema da Rua Azusa. E aí depois eu fui num outro lugar chamado Bethel Church. Alguém conhece a Bethel Church?
E lá também é um avivamento só. Hoje, agora, nesse momento, tem um avivamento acontecendo lá. E depois eu fui para o Texas, onde tem também um caminho de avivamento, que o evangelista de Pensacola subiu para Dallas depois. Depois eu fui aonde o William Seymour, que é o avivamento da Rua Azusa, nasceu. Depois eu fui para Los Angeles, onde nasceu uma mulher em uma cidade onde ela fundou as salas de cura. Depois eu fui em outra cidade onde nasceu a Heidi Baker. Depois eu fui na Saddleback, onde é a igreja onde nós nos inspiramos, que é a igreja com propósitos. Eu fui no final de semana que eles iam batizar o membro número 50 mil. Então eles têm 39 anos, eles já batizaram 50 mil pessoas na igreja local. Não é contando todas as igrejas deles, não, na igreja local. E eu, assim, olhando tudo isso, eu falei, é tudo normal, é tudo simples, não tem nada de extraordinário, não. Isso pode acontecer aqui nas nossas vidas, está acontecendo no Brasil, nós recebemos o legado disso. Então o avivamento depende muito da nossa fome, do que a gente quer. Eu já estive na Suíça, na igreja onde Ulrich Zwingli pregou. Já estive lá também, olhando, estudando a história dele. Já estive onde o Charles Spurgeon pregou. Já estive já ajoelhei lá, porque o Billy Graham contou um testemunho e falou assim: eu vou fazer isso também, igual o Billy Graham. E fui lá no metódico, que não sei, todo mundo que vai lá faz isso, né? Entra lá na salinha onde John Wesley orava, dobra o joelho lá e ora, né? Porque o Billy Graham contou um testemunho uma vez que ele fez a mesma coisa. E já estudei a história dos morávios, fui na Alemanha. Então, queridos, eu quero dizer para você que esse espírito que se manifestou lá no Reino Unido e espalhou para a Rua Azusa dos Estados Unidos, espalhou para depois, no mesmo momento, aconteceu na Coreia do Sul, é o mesmo Espírito Santo que está aqui essa noite. Se você tiver fome de avivamento, Ele faz com você, Ele faz comigo, Ele faz com a gente que está aqui. Então eu quero que você entenda isso e vá para a primeira marca de uma pessoa impulsionada por Deus, que é honra. Deixa eu contar uma história bíblica para vocês. Jesus fez 30 anos e Jesus precisava se batizar agora. João Batista estava batizando no Jordão e Jesus precisava batizar. E Jesus foi até o Rio Jordão, João Batista batizando. Jesus chegou lá e disse para João Batista: me batiza. E João Batista disse assim: eu não vou batizar você, você que tem que me batizar. E João vira para João Batista e diz assim: me batiza para que as Escrituras se cumpram, para que aquilo que está escrito se cumpra. E João Batista batizou Jesus. Se teve Jesus batizando-se, Deus, diz o texto que o céu se abriu e ouviu-se uma voz. E diz o texto que veio um pombo que simboliza o Espírito Santo de forma corpórea sobre Jesus. Ou seja, uma das manifestações mais poderosas da Bíblia, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo momento e na presença de um profeta. Vai entendendo isso aí. Eu quero falar para você. A Trindade se manifestando na presença de um profeta, João Batista. E sabe que quando Jesus fala para João Batista assim: me batize para que as Escrituras se cumpram, me batize para que nós possamos, eu e você, obedecer às Escrituras. Queridos, obediência vem da honra. É como se Jesus estivesse falando assim: João, me batiza, porque eu e você
eu como filho, você como profeta, nós precisamos honrar as Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Verdade, Jesus. E quando Jesus fala assim, você vai me batizar, Jesus está dizendo assim, e eu, o Filho de Deus, quero te honrar como profeta. E Jesus mesmo disse, nascido de mulher, não tem homem maior que você. Então, queridos, uma das marcas das pessoas impulsionadas por Deus é a honra. A honra às Escrituras, a honra aos profetas, a honra ao que Deus fala, a obediência ao que Deus instrui, a obediência ao Espírito Santo. Essa é a marca das pessoas de avivamento, a honra. Nesse texto eu posso dizer que a honra abre os céus. Maravilha. Porque o céu se abriu. Aleluia. Eles honraram as Escrituras, eles honraram o Pai, Jesus honrou o profeta e os céus se abriu. Muitas vezes nós cantamos várias vezes, para o céu se abrir. Nós cantamos para o céu se manifestar aqui na terra, mas a forma de o céu se abrir e a forma do céu se manifestar na terra é a honra. Aprenda isso, a honra abre os céus. Amém. E a gratidão traz os céus na terra. Quando Jesus pegou, o que é céus na terra? Céus na terra é milagre, céus na terra é cura. Quando Jesus pegou os pães e os peixes, Jesus deu graças, e Jesus devolveu para os discípulos repartirem, para os discípulos servirem. E o que aconteceu? Alguns pães e alguns peixes alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, a honra abre os céus e a gratidão faz os céus descer na terra. Então eu posso dizer assim, que a gratidão é uma força de gravidade que atrai, que faz os céus descer na terra. Eu posso dizer que a gratidão é uma força que faz os céus descer na terra. A honra abre os céus e a gratidão traz os céus. Uma pessoa que é impulsionada por Deus tem o conceito da honra. E quem tem o conceito da honra é fácil de você detectar ele. Ele é grato. Quem tem a marca de honra na vida tem gratidão. O ingrato não honra. O ingrato desonra. O ingrato não honra o profeta. O ingrato não honra as Escrituras. O ingrato não honra o Pai. O ingrato não honra. Agora, se nós quisermos viver esse avivamento que nós estamos com fome, comece a honrar as pessoas. Honre as pessoas, honre os líderes, honre as autoridades, honre a Deus, honre as Escrituras. Nós vivemos debaixo de uma cultura de pessoas que não conhecem a honra. Se nós olharmos a crise de obediência à autoridade que se instalou na nossa nação e está se instalando no planeta Terra, a raiz é desonra. Desonra ao Pai. Se você olhar os criminosos e pega nós estamos vivendo esse momento de violência, meninos violentos usando armas para eliminar pessoas, e facilmente a violência se instala na mente deles, e a gente sabe que tudo isso é espiritual e diabólico e infernal, mas se o inferno ele se prevalece de algumas coisas naturais que acontecem na vida das pessoas, e uma das coisas fortes que faz uma pessoa cometer uma violência como nós estamos vendo é orfandade, é falta de paternidade. E se eu tenho orfandade e falta de paternidade, eu não vou saber o que é honra. Verdade, Deus. E eu não vou saber o que é obediência. Eu não vou saber o que é temor. Eu vou ter dificuldade de ter temor ao meu Deus, ao meu Pai celestial. Então há uma crise de honra. E a crise de honra se instala pela orfandade. E nós vivemos em um país órfão.
A nossa nação tem dificuldade de chamar Deus de Pai. O nosso povo não tem dificuldade de chamar uma mulher que é um ídolo de mãe. Mas nós temos dificuldade de chamar Deus de Pai. Os idólatras da nossa nação não têm dificuldade de chamar um ídolo de mãe. Mas nós cristãos temos dificuldade de chamar, nos relacionar intimamente com Deus como Pai. Então a honra, ela começa na restauração da paternidade. Sabe quando eu honro os profetas? Quando eu entendo, quando disseram para Elias assim: meu pai, meu pai. Aleluia. Não é assim que se dirigiram a Elias no texto? E depois ao mesmo outro profeta Eliseu, que recebeu de Elias o legado profético, foi falado sobre ele também: meu pai, meu pai. Maravilha. Quando Eliseu morreu, eles declaram assim: meu pai, você era como um exército para defender Israel. Eles não tinham dificuldade de chamar os profetas de pai, porque a cultura da honra aciona essas questões de paternidade, de família, de respeito à autoridade, de honrar profeta, de honrar os ministérios, de honrar os 5 ministérios. Eles não têm dificuldade de reconhecer um ministério apostólico. Meu Deus, nós já evoluímos muito, mas quanta dificuldade as pessoas têm de reconhecer uma pessoa que tem um chamado apostólico. E profeta, então, nem se fala. Muita gente tem dificuldade de reconhecer alguém que tem um encargo profético. Meu Deus, quanta dificuldade nós temos de respeitar a unção de alguém, de evangelista, de profeta, de mestre, de pastor. Nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque a cultura da honra é fragmentada, destruída. Mas aquele que tem fome de avivamento começa a viver isso, e o Espírito vem sobre a pessoa. Ele não tem dificuldade de reconhecer alguém que é apóstolo, alguém que é profeta, alguém que é evangelista, alguém que é pastor e alguém que é mestre. Não tem. Quem vive dentro do avivamento não tem, porque o avivamento é para isso. O avivamento é para eu respeitar a unção que está sobre você. O avivamento é para eu respeitar e honrar o depósito de Deus que está sobre você. É para isso que serve o avivamento. Glória. Aleluia. Glória. E quando nós respeitamos, a igreja, ela vai às ruas, a igreja ela vai no ponto vulnerável da sociedade. Verdade. Que lá no Reino Unido, que lá naquela época que houve o grande avivamento, onde William Seymour foi buscar e foi aprender, e um membro da igreja do William Seymour aprendeu. Naquele avivamento, a igreja ela recebeu o fogo de Deus, e o ponto vulnerável da sociedade eram os homens. Os homens eram alcoólatras e imorais, e não valorizavam as suas famílias. De repente, os homens recebem um avivamento dentro de uma mina de carvão, no trabalho deles, e de repente eles saem do trabalho e já não passam mais no prostíbulo. Eles saem do trabalho e já não passam mais no lugar onde eles se embriagar. Eles saem do trabalho e começam a ir para a mesa e jantar com suas famílias. E suas famílias começam a dizer: o que está acontecendo com os nossos pais? E por uma vez estava acontecendo um avivamento nas minas de carvão. Lá eles se reuniam para orar durante o dia, e o Espírito vinha sobre eles. Maravilha! E o pregador que dizia: eu tenho fome, eu quero esse avivamento, dizia assim: eu não vou deixar de orar até que o Espírito Santo caia sobre todos. Eu chamo você para ser um desses que abre os céus pela honra.
E eu convido você essa noite para ser uma dessas que pela gratidão traz os céus à terra. E eu convido você a fazer um propósito com Deus para orar até que o Espírito Santo caia sobre todos. Eu convido você para ter esse coração, para ter essa fome, para ter essa sede. Dizer: Deus, eu vou começar as minhas orações e só vou parar a hora que o Espírito Santo cair sobre nós. A honra abre os céus. Jesus honrou as Escrituras, os céus se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele. Ali mostrou a autoridade de João Batista. Segundo ponto, de quem é impulsionado por Deus. A pessoa impulsionada por Deus, ela vive aceleração sobrenatural. Aceleração sobrenatural é acontecer coisas que você está esperando há 10 anos acontecer em um ano. Isso é aceleração sobrenatural. Aceleração sobrenatural é o que aconteceu com o profeta quando ele comeu um pão e tomou uma jarra de água. Diz o que lá? Que ele correu 40 dias e 40 noites, não é isso? Que pão poderoso, que água poderosa, né? E a gente tem esse pão e essa água à nossa disposição. O nome desse pão e dessa água chama-se Jesus. Então coma desse pão e beba dessa água, porque o avivamento traz uma aceleração sobrenatural. Quanto mais você comer e beber de Jesus, mais aceleração sobrenatural vai ter na sua vida. Deixa eu explicar algumas coisas sobre aceleração sobrenatural para você. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho, certo? Em Caná da Galileia. Jesus deu uma instrução, acabou o vinho. Jesus deu uma instrução: pegue as vasilhas, encham de água e sirvam. Eles pegaram as vasilhas, encheram de água e começaram a servir. Em vez de sair água no serviço, saía vinho. Foi um milagre imediato. Foi um milagre imediato. Mas não foi simplesmente um milagre imediato. Deixa eu falar para você. O processo do vinho e do melhor vinho, porque o rapaz que experimentou o vinho disse que era o melhor, que eles tinham deixado o melhor para o final. Então o processo do melhor vinho, ele leva no mínimo de 1 a 2 anos para ele ser feito. Veja só, ele tem 8 etapas o processo para se fabricar um vinho. Mas veja, não precisou esperar a safra para colher a uva, não precisou colher a uva, não precisou amassar a uva, não precisou armazenar o líquido da uva, não precisou esperar o momento de fermentação daquele líquido para se transformar em vinho, e não precisou ficar guardado para ele se transformar no melhor vinho, porque o melhor vinho é o antigo, é o que está guardado. Esse é o melhor vinho. Maravilha! Agora veja que Jesus acelerou o processo da uva e transformou em vinho. Ou seja, Jesus em um momento acelerou mais de 2 anos. Eu declaro sobre a sua vida uma aceleração de mais de 2 anos nos seus negócios, nas suas finanças, no seu ministério, na sua igreja. Um avivamento que traz aceleração. Um dos sinais do avivamento é a aceleração. Eu declaro aceleração profética sobre a sua vida. Eu declaro aceleração nos dons. Eu declaro aceleração em revelações. Que você nunca pregou, você vai começar a pregar, porque vai haver uma aceleração em revelação dos céus na terra da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Posso ir mais um pouquinho? Veja o processo da multiplicação do azeite da viúva. Veja o processo. A viúva estava com a dívida e foram cobrar a dívida dela. E a cobrança era o seguinte: paga
ou levamos os teus filhos? Veja a crise: dívida e arriscada a perder os filhos como escravo. Veja a crise dessa mulher. E o marido morreu, e o marido era um profeta, e ele morreu. E ela vai até o profeta Eliseu, e ela conta a sua história para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu diz para ela assim: o que você tem em casa? E a visão dela estava tão perturbada por causa da crise que ela disse assim: eu não tenho nada a não ser uma porção de azeite, a última porção do azeite. E o profeta diz assim: vá aos seus vizinhos, empreste vasilhas, entre na sua casa e feche a porta e deite o azeite. Primeiro, eu quero dizer para você que uma pessoa impulsionada por Deus no avivamento, ela tem muitos relacionamentos, tá? Então aquelas vasilhas é porque ela tinha relacionamento. Se ela não tivesse relacionamento, ela não estava pronta nem para receber o milagre. Eu vou dizer para você: comece a se relacionar com pessoas, para que você fique pronto para receber o milagre. Sabe, que Deus possa colocar amigos estratégicos na sua vida. O reino de Deus é um reino de amigos. Amém. O reino de Deus é um reino de amigos. Que Deus coloque amigos estratégicos na sua vida. Para você resolver a crise financeira, para você resolver a crise da família, para você resolver a crise ministerial. Que o Senhor envie amigos para você. Que o Senhor envie amigos para deixar você pronto para receber o milagre. E outra coisa que eu quero que você aprenda nessa noite é o seguinte: a multiplicação, ela acontece de porta fechada. Feche a porta. Tem certas coisas que você não deve anunciar. Não anuncie, deixe acontecer. Deixe o azeite multiplicando. Deixa o azeite multiplicando. Deixa a multiplicação acontecer com a porta fechada. Ele foi bem específico: entre na sua casa e feche a porta, porque ela poderia ser interrompida na hora do milagre. E eu vejo no Novo Testamento Jesus fazer isso. Às vezes ele vai curar alguém e fala: por favor, vocês podem sair um pouquinho, e fecha o lugar que ele está e ressuscita e cura. É interessante essas coisas. Depois eu vejo os apóstolos fazerem isso também. Dá licença um pouquinho, que a gente precisa ressuscitar uma pessoa. Então aprenda que os milagres de multiplicação acontecem com a porta fechada. Deixa o azeite multiplicar. Mas veja, aquele azeite começou a encher aquelas vasilhas, e encheu, foi enchendo, e de repente ela falou: traga-me mais uma. E um dos filhos falou: não tem mais, acabou. E aí o azeite parou de jorrar. Você sabia que uma árvore, para dar fruto, para fazer azeite, a primeira colheita dela leva 10 anos? Sabia disso? E você sabia que uma árvore dá de 30 a 35 quilos para fazer o azeite? Você sabia que o litro de azeite leva no mínimo 10 quilos para fazer um litro? Ou seja, uma árvore iria fazer 3 litros. E olha quanto azeite multiplicou. E eu sei que é bastante, porque ela pagou toda a dívida e ainda teve dinheiro para investir nos seus negócios e virou uma mulher de negócios. Então foi muito azeite que foi multiplicado. Então imagine comigo quantas árvores tinha que produzir, quantas colheitas tinha que produzir. 10 anos. E quanto fruto teria que amassar para sair o azeite? Tem mais ou menos uns 6 processos para fazer o azeite. Variam 6, alguns 7, depende do processo. Agora veja quantos anos Deus acelerou na vida dessa mulher. Verdade. Quantos anos? Eu declaro essa aceleração sobre você. Eu declaro sobre você, a sua vida, a sua família. Amém. Esse tipo de aceleração, esse tipo de milagre. O Senhor abrevia e adianta os processos para te abençoar. Você já pensou nisso?
O Senhor adianta os processos para te abençoar. Coisas que vai durar 10 anos, naturalmente o Senhor acelera e dura um ano, dura um dia, um mês, uma hora. E eu declaro esse tipo de sobrenatural na sua vida, esse tipo de unção na sua vida. E terceiro, para você receber a aceleração, tinha 5.000 homens para alimentar. E os discípulos não tinham dinheiro, eles tinham uma planilha, mas não tinha solução. Eles eram bons de planilha, os discípulos. Eles fizeram uma planilha e lá na planilha eles disseram: ó, Jesus, não dá, a gente não tem dinheiro, precisa muito dinheiro, a gente já sabe a quantidade de comida, a gente já sabe o custo da comida, a gente já sabe aonde tem. E nós temos a ideia para solucionar. Jesus despede todo mundo e que cada um vá comer a sua comida no seu restaurante preferido e que cada um pague a sua conta. E Jesus vira para eles e diz assim: dai-lhes vós de comer. Eles falam: o mestre ficou maluco. Eles pensaram: Jesus não está certo, não está bem. Agora, alguém aqui é pescador, gosta de pescar? Eu gosto de pescar. Eu gosto de pescaria. Imagine comigo, e você que não é pescador, imagina também. Quantos peixes nós teríamos que pregar e quantas horas de pescaria, de trabalho nós teríamos que ter para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se cada homem tivesse uma esposa e um filho, seria 15.000 pessoas. Quantas horas de pescaria a gente ia ter que fazer para ter peixe para alimentar esse povo? Jesus abreviou a pescaria. Jesus acelerou o processo da pescaria. Mas agora deixa eu te falar outra coisa. Se você é fazendeiro, meu avô era fazendeiro, meu avô plantava. Ele me ensinou muita coisa através da plantação. Agora, imagine comigo quanto do processo do trigo, do pão que Jesus abreviou. Imagina o tamanho da padaria que teria que ter para fazer pão aquele dia para alimentar 5.000 homens. Teria que plantar o trigo, esperar a colheita do trigo, esperar o trigo amadurecer, colher, moer o trigo, transformar na farinha, fazer o pão, a massa do pão, deixar crescer, assar o pão, daí alimentar os homens. E Jesus acelerou o processo e fez na hora. Amém. Esse tipo de aceleração Maravilha. persegue a pessoa que é impulsionada por Deus em uma vida. Eu declaro sobre a sua vida uma perseguição sobrenatural, acelerada. Aleluia. Tem algumas pessoas aqui que até hoje você foi perseguido por muita coisa. Você foi perseguido pelo inimigo, você foi perseguido por pessoas, você foi perseguido por maldição hereditária, você foi perseguido por herança maligna, você foi perseguido pelo pecado, mas eu quero dizer para você que uma chave vai girar sobre a sua vida e você vai começar a sofrer uma perseguição da aceleração sobrenatural de Deus para abençoar a sua vida e as pessoas que estão em volta de você. Eu declaro sobre a sua vida uma perseguição. Você vai dizer para os seus líderes assim: eu não aguento mais, estou sendo perseguido, né? E ele vai dizer: mas perseguido pelo quê? Por quem? Pela bênção de Deus. É muito sobrenatural na minha vida, é muita bênção, as coisas estão se multiplicando rapidamente na minha mão. E você vai reclamar dessa perseguição. E sabe o que vai acontecer? Essa perseguição vai começar a abençoar outros. Outros do teu lado vai começar a ser perseguidos pelo poder da bênção de Deus também. Você crê nisso, você recebe isso, você entende que isso faz parte do avivamento. Você precisa ser levantado como financiador do avivamento. Você precisa ser levantado como investidor do avivamento, irmãos. Deus me deu uma palavra uma vez lá no livro de Atos, quando Barnabé depositou o valor de uma propriedade que ele vendeu aos pés dos apóstolos. E Deus me deu lá, eu fui estudar o texto, ele está falando, o texto fala no plural, não fala que cita Barnabé como exemplo, mas o texto diz que tinha outras pessoas, fala assim: as pessoas de posses vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, e um homem chamado Barnabé, o consolador, o motivador, vendeu a propriedade
e depositou aos pés dos apóstolos. E Deus falou comigo assim: o avivamento verdadeiro, ele tem um avivamento espiritual e um avivamento financeiro junto. Ele tem o avivamento, ele tem os investidores do avivamento, que são cheios do Espírito Santo também. Aquele que investe no avivamento, ele é cheio do Espírito Santo, como aquele que profetiza o avivamento. Aquele que investe no avivamento, ele é cheio do Espírito Santo, como aquele que ora e jejua muito tempo pelo avivamento. E você, alguns que estão aqui essa noite, vão ser investidores do avivamento. Está para acontecer algo que é uma explosão no nosso país, algo tão poderoso que a nossa nação nunca viu, que o mundo nunca viu, e nós vamos estar participando disso. E algumas pessoas das nossas igrejas serão tão cheias do Espírito que a bênção vai perseguir eles. Esse avivamento do globo terrestre para as nações. E você é uma dessas pessoas. E por último, aquele que é impulsionado por Deus, está dentro de um avivamento, ele tem fogo do Espírito. Aleluia! O fogo, ele é um símbolo bíblico, ele é um símbolo de Deus. O fogo, ele simboliza chamado. O fogo simboliza a revelação dos céus. O fogo simboliza direção. O fogo simboliza descanso. O fogo simboliza poder dos céus sobre a terra. Quando Elias pediu fogo dos céus, veio fogo dos céus, e ele venceu os falsos profetas após o fogo. Ele venceu Jezabel. Um dia Deus falou para mim assim: existe um esquema muito forte na nação chamado esquema Jezabel, que a gente estuda, lê livro, né? A gente sabe que muitos escritores bons e sábios, Deus dá a revelação. Mas eu perguntei para Deus: Deus, eu não quero saber muito sobre o esquema Jezabel, eu quero aprender a vencer, eu quero uma unção para nós vencer esse esquema. Saber muita coisa não vai ajudar muito, né? Vai dar conhecimento, mas qual é a unção? E Deus falou assim: o que vence Jezabel é o fogo. Amém! O que vence o esquema Jezabel é o fogo do Espírito. E aí Deus foi falando para mim sobre isso. O fogo confirma chamado, o fogo revela os céus na terra, o fogo revela que o meu Espírito está presente, os olhos do meu filho são como fogo. E Deus foi falando: o fogo chamou os apóstolos, o fogo, ele inaugurou um tempo, uma estação da igreja na terra. Tudo, meu filho, vem pelo fogo. O fogo vence esse esquema. Uma igreja que tem fogo do Espírito Santo, esse esquema não entra. Ele tenta, mas ele é derrotado. Ele tenta, mas ele é vencido, porque o fogo vence o esquema Jezabel. Quando desceu o fogo do céu, Jezabel começou a cair aquele dia. É o fogo. Você precisa ter fogo. Se o fogo do Espírito apagou no seu coração, tome uma decisão de achá-lo de volta. Se o fogo do Espírito enfraqueceu dentro de você, tome uma decisão de ir para a presença de Deus e não se levantar até esse fogo acender de novo dentro do seu coração. Não se contente. Diga para Deus: eu quero ser uma pessoa impulsionada por você. E se o símbolo, e se a marca é o fogo, eu quero esse fogo. Amém! Aumenta esse fogo. Amém! Eu quero esse avivamento. Aumenta esse avivamento. Fica de pé, por favor. Uma marca é a honra, a outra marca é a aceleração, e a última marca é o fogo. Eu quero que você tenha uma experiência com o fogo de Deus essa noite. Aleluia! Eu quero que você sonhe com o fogo de Deus. Eu quero que o fogo de Deus visite você na madrugada. Eu quero que o fogo de Deus visite você quando você abrir os olhos. Eu quero que o fogo de Deus incendeie você. Eu quero que você amanhã, quando vir para a conferência, venha incendiado. Você já vem cheio do fogo do Espírito. Você já vem cheio. Deixa o fogo te queimar. Você quer mais fogo? Você está com fome? Você quer
Jesus correr aqui como um leão correndo aqui dentro. E ele chega a algumas pessoas e ele pega uma das patas do leão e ele bate no seu coração, segura e puxa. E ele está dizendo assim: você é meu, você é meu. É como se ele estivesse correndo como um leão.